Boa noite, tudo bem com vocês que chegaram aqui andando não foi? A maioria, né? Eu estava muito preocupado por esse culto justamente por conta dos imprevistos que eu imaginei que pudessem acontecer até aqui. Como nós sabemos ainda, a greve ela continua e portanto eu me preocupei com aqueles que precisariam vir de carro, né? Mas graças a Deus, pelos que conseguiram chegar. E os que não conseguiram, certamente terão a oportunidade de ver também pela internet, pelo YouTube. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Senhor, abra o nosso coração. Nestes poucos instantes, nos ajuda a estarmos totalmente abertos, receptíveis à mensagem. Nos ajuda a refletir um pouquinho, profundamente, sobre o que será tratado. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Esse é o primeiro domingo de uma série que nós iniciamos de 6 domingos, a série Protagonistas. Nós tivemos 2 séries, a primeira com o pastor Ítalo, a última série sobre ansiedade foi com o pastor Adriano, e hoje nós começamos uma série Protagonistas comigo, pastor Alisson. A ideia dessa série é conversar um pouco sobre questões, frustrações, problemas que acontecem na nossa vida, ou simplesmente questões que ocorrem na rotina da nossa vida, que não necessariamente são frustrações ou problemas, mas questões em que a vida nos chama para tomar, para assumir o palco. Mas não é qualquer lugar do palco, é justamente o centro do palco, porque nós não estamos falando aqui de um palco de espetáculo, nós estamos falando do palco da nossa vida. A palavra antagonista, ela é um termo tomado do grego e ela significa luta. Perdão, a palavra agonia. A palavra agonia é uma palavra variada do grego que significa uma pessoa que está lutando. Portanto, nós compreendemos, ela evoca a cena de alguém, por exemplo, que está lutando para viver. É por isso que nós dizemos, olha, morreu agonizando. Porque a pessoa morreu lutando. Portanto, 2 termos, e agora sim surgem variados dessa palavra. O primeiro deles, antagonista. Antagonista é aquele que luta contra. Portanto, antagonista. Aquele que luta sempre contra fatores da vida. Por exemplo, o Satanás, o diabo, ele é o nosso grande antagonista. Porque enquanto nós estamos lutando pela vida e pela vida eterna, ele se opõe a nós. E existe também, o contrário disso, seria o protagonista. O protagonista é aquele que luta, portanto, a favor. Aquele que está ao seu lado, ou aquele que faz de tudo para viver da melhor maneira possível. Protagonista. Esse seria o termo mais viável para esta série, protagonistas. Porque eu quero falar aqui, durante estes domingos, de pessoas que têm lutado, de pessoas que têm em si, na vida, experiências, de pessoas que carregam as marcas, mas não são as marcas de cicatrizes por um machucado, são as marcas da vida. Pessoas que, assim como você e eu, comuns, podem compartilhar experiências, porque têm sido protagonistas no palco da vida, da sua vida. Sobre hoje eu gostaria de falar de um tema que eu preciso falar para vocês. Poucas vezes eu me incomodei tanto, eu me inquietei tanto para falar sobre um tema como foi esse primeiro tema. Milagre. Você acredita em milagre? Você acredita-se que milagre pode acontecer? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. O Evangelho de Marcos, o segundo livro que aparece no Novo Testamento, este livro ele foi feito pelo discípulo, pelo evangelista Marcos, e é um livro que, em sua singularidade, ele retrata os trabalhos de Jesus. Então, toda a obra, o ministério laboral de Jesus é retratado no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Eu quero que você me acompanhe na leitura, iniciando pelo versículo 46. E lá diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão,
Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Jesus estava saindo de Jericó e iria ali para onde seria o palco da sua última cena na terra, onde ele iria morrer, Jerusalém. O caminho de Jericó para Jerusalém era um caminho que ele ia levar ali andando alguns dias, 24 quilômetros. Enquanto Jesus saía de Jericó, ele começa a ser apertado, cercado por uma grande multidão. As pessoas queriam estar perto de Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus. Acontece que enquanto ele está de saída para Jericó, um homem ficou sabendo que Jesus estaria passando por ali. Ele pergunta: quem é? É Jesus. Provavelmente ele tivesse ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus ele tinha feito milagres. Pelo menos ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres. Então, quando Jesus está passando, esse cego, esse Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sabe, é um mendigo, um cego, um desvalido. Ele estava ali na beira do caminho. Ele faz jus à palavra marginalizado, porque ele estava não só à beira do caminho, mas às margens da sociedade. Um marginal, uma pessoa assim que ninguém pararia para conversar. Uma pessoa que alguns de repente já tivessem dado até uma moedinha durante o dia para ajudar. Um cego. O cego grita, as pessoas no olhar, elas dizem umas às outras: esse camarada ele devia estar calado, ele não devia estar gritando. Imagina, Jesus tem tantas pessoas para atender, tantas pessoas estão perto dele, quantos querem tocar nele, conversar com ele, ouvir um conselho, e um cego sujo na beira do caminho gritando. E as pessoas diziam para ele: fica quieto, fala baixo, para com isso. Ele não vai parar, tem muita gente, cala a boca. Quanto mais eles diziam, mais o cego gritava. Até que aqui aparece algo extraordinário. E isso tem tanta eloquência quanto o resto de todo o conteúdo que eu vou falar aqui. E a Bíblia diz em uma frase, algo extraordinário: Jesus parou. O fato de que Jesus parou muda tudo no texto. Jesus parou para ouvir alguém que de repente estava sendo ali agora ocultado por toda a sociedade, por todos os gritos, por todos os pedidos daqueles que estavam próximos a Cristo. Jesus parou. Jesus parou não para ouvir os pedidos, não para conversar com alguém que estava ali próximo dele. Jesus parou. E ele disse: chame o cego. E veja, como que as coisas são contraditórias, porque ao passo que a multidão gritava: fique quieto, para. As pessoas tentavam intimidar o cego: não grita, ele não vai te atender, tem muitas outras coisas para acontecerem, fica quieto. O cego começou a gritar e agora Jesus diz assim para o cego: chamem ele até a mim, vem aqui. Jesus parou tudo. A mesma multidão que pediu para o cego ficar quieto, agora são as pessoas que dizem: tem bom ânimo, ele te chama. A frase, não parece um paradoxo isso? Não parece desconexo? Não é engraçado? Isso acontece na vida real tantas vezes, não é verdade? As pessoas dizem para você: você não vai conseguir, não vai dar certo. E de repente, quando elas veem as coisas acontecendo, elas dizem: eu te falei? Que bênção, Deus seja louvado, você tem competência. Só não conseguiram ver quando as coisas estavam ruins. E às vezes o antagonista da história não são tanto as outras pessoas, mas nós mesmos. Quando nós colocamos na cabeça: eu não consigo, não vai dar certo, com todo mundo, menos comigo. Por vezes nós somos o nosso próprio antagonista.
Agora, aquela mesma multidão que havia dito para o cego, fique quieto, ela disse, tem bom ânimo. A frase tem bom ânimo, ela aparece apenas 7 vezes nos 4 evangelhos. 6 vezes a frase tem bom ânimo, ela é proferida dos lábios do próprio Jesus. A 7ª aparece neste relato de Marcos, capítulo 10, a própria multidão, dizendo para o cego, tem bom ânimo. O cego vai até Jesus, Jesus chega, olha para o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Aí o cego diz para Jesus Cristo, eu quero ver. E Jesus então diz assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente o cego ele recobra a visão e ele sai seguindo a Cristo. Tem muita coisa para analisar aqui no texto. Uma delas é que geralmente uma pessoa que ela recobra a visão, se fosse isso possível, segundo os artigos científicos, ela teria enjoo, dor de cabeça, náusea, vômito. Isto porque é a mesma coisa que você frequentar um ambiente que está muito escuro e de repente alguém acende a luz com tudo e você, a primeira impressão que você tem, o primeiro impulso é fechar os olhos. Olha que milagre de Jesus. O cego, ele abre os olhos e ele não faz nenhuma queixa, ele apenas passa a seguir Jesus. Ponto. Um milagre. Todo mundo viu. Ninguém questionou. Mas o que eu quero conversar com você, e porque eu te trouxe até esse ponto da história, é justamente isso. Provavelmente você já ouviu esse sermão de outros pregadores e você já está pensando, ele vai falar esse detalhe. Ou ele deveria falar isso aqui também, faltou isso. Eu sei. Só que eu te trouxe até aqui para refletir, não apenas no texto ou na profundidade do texto. Eu quero refletir com você nesta noite sobre o que o texto significa para você. Você acredita em milagre? Sabe o que eles têm dito? Pode passar por gentileza? O que eles têm dito é que os milagres, na realidade, eles não existem. O milagre, ele é um dispositivo cerebral, algo que nós, na realidade, acontece, mas que a ciência ainda não tem uma explicação. É como se fosse uma intromissão do futuro no presente. Deixa eu explicar isso aqui. Há 150 anos atrás, se uma pessoa dissesse assim para você, se nós vivêssemos há 150 anos atrás, alguém dissesse, olha, vai ter no futuro um método de viajar poucas horas de um lugar para o outro do mundo. Você vai conseguir em poucas horas chegar do outro lado do oceano. E mais, você vai conseguir falar com uma pessoa em tempo real, mesmo ela estando do outro lado do mundo. Você não vai só falar com ela, você vai ver essa pessoa. Provavelmente alguém diria assim, no século XIX, no século XX. E isso só seria possível se acontecesse um milagre. É impossível isso acontecer. É impossível você viajar de um lado para o outro do mundo em poucas horas. É impossível você falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo e ainda ver essa pessoa, ouvir essa pessoa. Não, só um milagre. Portanto, nessa perspectiva, milagres não existem. O que na realidade existe é uma lógica desconhecida de algo que acontece que a ciência ainda não tem conhecimento. Então o milagre ele seria uma intromissão do futuro no presente. Nessa perspectiva, não é que um ser sobrenatural, superpoderoso, faz as coisas acontecerem. Não, é apenas algo que acontece.
questão não é encontrar um eu, e sim desenvolver um eu. Nós não temos um eu para encontrar, o que tantas pessoas fazem e buscam com introspecção. A nossa vida, né, em nossa experiência, o que nós precisamos entender é que milagres, eles podem acontecer. Mas o milagre ele não acontece como a nossa segunda opção. O milagre ele acontece quando a gente não tem mais opção. A nossa impossibilidade, ela sempre traz uma oportunidade para Deus atuar. Vocês estão entendendo aí? Deixa eu tentar isso de uma outra forma. Eu trouxe nesta noite uma pessoa para contar uma experiência para vocês. E após esse momento aqui, nós vamos voltar a conversar. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? O meu nome é Vitória e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês, que é o Marcos. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês, por favor. Boa noite. Quantos aqui estão passando provações na vida? Levanta a mão, senhor. Vai passar, viu, irmão? Quem está feliz, levanta a mão. Vai passar também, viu? É uma marca registrada, né? Marcos, você pode contar um pouco do que você faz na sua vida, sua profissão? Tá, eu tenho um restaurante vegetariano, sou membro dessa igreja aqui e tenho um ministério que é o Roupão da Fé. É um ministério de evangelismo. Esse ano nós já fomos em 4 estados do Brasil. Tem alguns obreiros que visitam, fazem o trabalho de visitação, as pessoas que se afastaram da igreja. E depois eu vou até aquele lugar e faço ali as pregações, os apelos e os batismos. Esse ano já foram mais de 350 batismos. Caraca, e ao decorrer assim, desse tempo, você pode falar para a gente por que o Roupão? E quantas pessoas já foram batizadas aqui na Associação Paulistana e ao decorrer do Brasil? Então, o Roupão da Fé começou no ano de 2011, né? E nós passamos agora de 12 mil batismos, está chegando perto de 13 mil batismos. E isso aconteceu depois de um voto que eu fiz de dedicar um ano da minha vida pregando. E eu preguei durante 365 dias de um ano, 2011. E no mês de abril, eu não tinha motivação e Deus colocou no meu coração o evangelismo. E desde abril de 2011 para cá, eu nunca mais parei de fazer evangelismo. Certo. E por que a palavra do roupão? Eu ouvi umas histórias que quando você encontra uma pessoa, você entrega um presente. Você pode contar um pouco mais? Posso. Então, funciona assim, né? A pessoa que não é batizada nas águas, nós entregamos o roupão para ela. Independente se ela vai batizar no evento, naquela pregação, naquela semana de oração ou depois, o roupão fica com ela. Então ela guarda o roupão, se é estudo bíblico ela recebe estudos bíblicos, se ela não tem nenhum empecilho e ela decidiu pelo batismo, ela é batizada. Então hoje tem mais de 3 mil roupões com pessoas que ainda não se batizaram, que elas levaram para casa. E a gente vai orando, a igreja vai acompanhando a pessoa e estes milagres, que é o milagre do batismo, ele tem acontecido em muitas vidas, né? E outros eles vão acontecer ainda. Amém. E por que você acredita no milagre? Oi? E por que você acredita no milagre? Tem alguma experiência que você possa contar? Então, antes de 2011 eu era um cristão ateu em relação a milagre. E eu passei, quando eu vi assim um testemunho, carta missionária, eu dizia, isso é mentira. Eu tinha um testemunho até de um senhor do Rio de Janeiro, Falcão Alegre, né, que ele contava que ele foi preso e tal. Quando eu escutava, eu dizia, não é verdade. Mas depois eu vivi o milagre. E quando você vivencia o milagre, então você não tem como desacreditar.
Você pode contar para a gente qual foi esse milagre que ocorreu na sua vida? Posso sim. Então eu tenho um restaurante vegetariano e se eu me alimentasse corretamente, eu não teria os problemas que eu tive. Mas, por exemplo, eu não gosto de carne de soja, eu não gosto de arroz integral. Quem gosta de arroz integral e carne de soja, levanta a mão. Vocês não têm depressão não, gente? Eu estou falando de gosto, viu? É só gosto. É questão, eu como arroz integral, né? Mas toda vez que eu como arroz integral, eu como pensando no branco, né? Então, isso acontece comigo. E eu fiz aquele exame de rotina há alguns anos atrás e eu tive que ir no cardiologista por conta de alguns problemas que apareceram. E o meu cardiologista é aqui na Vila Mariana. E quando eu cheguei lá, o Dr. Carlos, ele é mineiro como eu também. E ele com os exames na mão, ele disse assim: mas rapaz, como pode um camarada que tem um restaurante vegetariano ter colesterol, triglicérides, pressão alta, gota? Eita, um pouquinho de tudo. Eu falei, como pode isso aqui? Eu falei, doutor, o problema meu é a alimentação que está errado, a maneira como eu estou me alimentando. Ele falou, rapaz, eu vou dizer para você, você vai morrer se você não mudar. E eu com aqueles exames na mão, e ele passou agora mais de 10 medicamentos para eu tomar. Bezetacil, simvastatina e tantos medicamentos que eu saí do hospital assim muito triste. E eu peguei o metrô e sentado no metrô eu comecei a chorar. Você já se sentiu assim, saudade do colo da sua mãe? Já sentiu? Já. Então foi o que aconteceu comigo. E eu precisava do colo da minha mãe. Eu não queria alarmar a minha família nem nada, né, diante daquilo, porque tudo estava em segredo, né? E eu então peguei o metrô e a minha mãe mora lá em Guaianazes, né? E eu fui de metrô até Itaquera, peguei um ônibus, desci em Guaianazes e quando eu cheguei na frente da casa da minha mãe, falei, minha mãe vai ficar apavorada quando ela me ver. Sozinho, sem carro, aqui, mãe é desconfiada, né? Algo aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. E daí quando eu toquei ali a campainha, ela, quando me viu, já botou as duas mãos na cabeça. Meu filho, o que aconteceu? Você brigou com a Ivone, a minha esposa, né? Eu falei, não, mãe. O que aconteceu? Por que você está aqui? Por que você está aqui sozinho? E abriu o portão e começou a chorar. Eu falei, não, mãe, não. Mãe, hoje me deu vontade de deitar no seu colo. E ela chorou, meu filho, vem aqui. O que você está com vontade de comer? Eu falei, não, mãe, o problema tem a ver com isso, mas eu não quero falar nada. A minha vontade de comer agora é arroz branco, ovo frito com miojo de tomate. Eu falei para ela, não, eu vou fazer. Não, a senhora não vai fazer. Mãe, por favor, eu só queria deitar no seu colo. Eu deitei no colo da minha mãe. E a minha mãe ali, tentando tirar de mim por que eu estava ali, o que tinha acontecido. E eu me recordo porque foi me dando sono. E eu aconchegante, né? Demais. E eu fiquei ali no colo da minha mãe como poucas vezes eu me lembro. E eu estiquei os pés no sofá e estou no colo dela ali. E eu me lembro dela estar com as duas mãos na minha cabeça e começar a orar. Ela disse assim, Senhor, eu não sei por que meu filho está aqui. Não sei, mas o Senhor sempre ouviu a minha oração quando o meu marido se afastou da igreja, quando o meu filho se afastou da igreja e voltou, e eu te peço sem saber o que ele está passando, mas eu quero que o Senhor escute a minha oração, atenda o pedido dessa mãe. E eu dormi, não lembro o que ela falou daí demais, e eu fiquei ali no mínimo uns 40 minutos no colo da minha mãe, dormindo. E quando eu me levantei, eu disse, mãe, eu vou embora. Não, você não vai embora. O que ela fez? Arroz branco com rapa, 2 ovos fritos e miojo de tomate. E eu comi sozinho tudo que ela fez. Matou à vontade. Matei à vontade. E eu voltei para casa, cheguei tarde em casa. E no outro dia eu ia comprar os remédios, não comprei. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu falei assim, vou voltar no médico. E voltei. E quando eu voltei, ele disse assim, aí Marcos, foi bem?
tomou todos os medicamentos. Eu fui bem. Foi tomou. tudo certinho, fui. E ele falou, vamos fazer aqui, pedir os exames novamente para ver como você está. E quando os exames vieram, não tinha nenhuma enfermidade. Ô, bênção, né? E eu tenho até pregado em semana de oração de família, dizendo o seguinte: se você precisa de um milagre, e a sua fé está fraca, procure a sua mãe e pede uma oração para ela. Então a oração da minha mãe me curou. Que bênção. Eu acho interessante que, assim, eu que trabalho na área da saúde, eu vejo isso acontecendo, assim, diariamente. E eu falo, Deus, como é incrível, né? Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, o milagre só acontece com as outras pessoas e comigo não ocorre. E há um tempinho atrás, minha mãe enfrentou vários problemas de saúde. E eu ouvi as pessoas falando sobre milagre. E minha mãe descobriu um aneurisma. Eu falei, poxa, Deus, ocorre tantos milagres na vida das pessoas, e justo na minha, né? E eu e minha mãe. E ela começou a fazer exame durante um ano, foi aquele tratamento assim, intenso, o tempo todo aquele risco, né? Igual a aneurisma poderia estourar e ela vinha a óbito a qualquer momento. E depois de um ano, ela repetiu novamente os exames e simplesmente ali não existia mais o aneurisma. Ela fez todo o tratamento, tomou todas as medicações e o médico viu, não, é só uma veia que é torta e não tem aneurisma nenhum. Só que todos os exames que ela fez comprovaram que ela tinha aneurisma e realmente Deus promoveu um milagre na vida dela. E é muito bom quando a gente vê isso. Parece que quando assim, a nossa fé está tão fraca, a gente está ali capengando, Deus vem e mostra para você que Ele vai estar ali, independente do que estiver acontecendo. E vai ocorrer milagres. Basta a gente crer. Quando a gente acredita, a gente fala, Deus, eu sei que nos meus olhos é impossível de acontecer. Mas nos teus é tudo possível de acontecer. A gente acabou de ouvir agora o Marcos falando, dando depoimento dele do milagre que ocorreu na vida dele. O quanto Deus foi bom. E também eu contei o meu, o quanto Deus foi bom comigo. E se a gente acredita, tudo pode dar certo na nossa vida. E é isso, gente. Existe uma parte do texto inicial e uma informação que eu omiti de vocês. O cego Bartimeu, ele é cego, segundo alguns intérpretes do texto grego, desde nascença. Ou seja, para você falar ou acreditar que de fato ele tornou a ver, isso só seria possível se verdadeiramente tivesse ocorrido um milagre. Sendo cego de nascença, nunca tendo visto, não haveria medicina naquele tempo e nem mesmo a nossa medicina tão avançada não conseguiria resolver ainda o problema de uma pessoa que já nasceu cega. Portanto, quando você lê o relato de Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, só existe uma possibilidade. Ou Jesus, de fato, fez um milagre, ou esta é uma parte da Bíblia que nós deveríamos ler como uma história filosófica ou como uma parábola, não como uma verdade. O fato de que Jesus faz milagre, a Bíblia, ela incita o tempo todo nós acreditarmos que, de fato, existem coisas que a nossa ciência ainda não consegue acompanhar. Existem fatos que a ciência ela não consegue explicar e nunca, talvez nunca, vai conseguir, porque são milagres. Só que o milagre de Deus, ele acontece não como uma segunda opção, dado ao nosso capricho. Ele acontece quando nós não temos uma opção, porque a nossa impossibilidade é sempre uma oportunidade para Deus atuar. Por vezes, assim, eu vejo em estudos bíblicos, as pessoas me perguntam, pastor, na tua igreja, nessa igreja que acredita em milagres, e às vezes eu já me peguei tão tímido, porque eu digo que acredita, e ela vai ouvir que o milagre, ele é devido à cura, aos alimentos, à medicina, aos cuidados, tudo isso é bem verdade. Nós pregamos isto. Essa faz parte da mensagem do terceiro anjo. Mas a Bíblia também incita o tempo todo a esperar de Deus coisas miraculosas. Se Deus ele é Deus, se Ele não é somente um homem, porque nós somente queremos dele o que pode ser explicado. A Bíblia toda, o tempo todo, Mateus capítulo 7 diz assim... Peça a Deus, porque se você pedir com fé, você vai conseguir. Aí Mateus capítulo 21 diz assim, Jesus Cristo, Ele disse,
toda oração de fé será ouvida. Lucas capítulo 18, ele diz assim, Jesus mesmo falando também, Jesus diz assim, peça, clame, busque, espere, tenha fé, porque o pedido de fé ele movimenta os céus, ele movimenta o mundo espiritual, o pedido de fé ele movimenta Deus. Aí depois ele termina e ele diz assim, porém, quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé? Peça. Tem coisas que podem acontecer, o mundo espiritual ele é extremamente sensível ao nosso pedido, ao abrir do coração de um homem, de homens comuns, de pessoas simples. Mas quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar pessoas que ainda olham além do que a ciência diz, além do que as explicações humanas podem dar, e ele espera que de fato Deus ele pode fazer um milagre. Nessa sexta-feira eu recebi uma ligação, um contato, e esse contato era para ir justamente visitar um irmão nosso, adventista, porém que ele não é de São Paulo. A esposa dele teve uma gestão complicadíssima, ia nascer já com problemas no coração, e ele veio aqui, ele está no Hospital da Vergueiro, na Beneficência Portuguesa. Então eu fui lá na sexta-feira visitá-lo. A filha dele nasceu na segunda-feira, e assim que ela nasceu, ela já teve uma parada cardiorrespiratória. Então ela já nasceu lutando, agonizando para viver. E na sexta-feira, enquanto eu conversava com ele, ele me contava, olha, a mãe dela já está em casa, está descansando, porque toda vez que a mãe dela chega no quarto, ela entra, ela não consegue, pastor, ficar muito tempo, porque ela chora, ela está angustiada, eu disse para ela, a gente precisa ter força. Enquanto ele me dizia tudo o que estava acontecendo, assim, no meio da nossa conversa, eu interrompi a fala dele e eu perguntei, Cássio, eu pedi para ele, para contar essa experiência para vocês, eu disse, Cássio, você acredita em milagre? Porque eu preciso dizer assim para vocês que tem coisas, tem situações que eu fico sabendo, que vocês me trazem e que eu penso, meu Deus, na teologia eu não conheço absolutamente nada para resolver isso. Na psicologia eu também não conheço as ferramentas, só um milagre. E se a gente não utilizar esse recurso que é bíblico, eu não estou sendo aqui apenas um mero pentecostal, e para falar a verdade para vocês eu também não veria problema nisso, mas é bíblico. Milagres existem, milagres podem acontecer, e tem vezes que eu penso, se o milagre agora não acontecer, e se eu não puder dizer para essa pessoa, tem bom ânimo e faça uma oração e eleva o clamor para Deus, porque eu posso orar com você, mas não a favor de você. Pega o seu pedido, pega a sua agonia e leva até Deus de noite, leva até Deus de manhã, luta com Deus, luta pelo que você espera, porque a Bíblia diz assim, olha, pede, peça, acredite e espere. E é direito nosso, é direito teu, milagres podem acontecer. E eu preciso te dizer uma coisa, esse sermão, essa mensagem, ela está intencionalmente pela metade, porque eu preciso que você venha no próximo domingo, para que a gente tenha a segunda parte dessa mensagem. Mas eu preciso dizer a você, milagres eles existem, e eles podem acontecer com você, assim como já aconteceram comigo. Mas quando Jesus Cristo voltar, Ele vai encontrar um povo que acredita em milagre. Eu gosto da figura de Jesus como um leão, porque como um leão, ele não precisa de defesa, como um leão, ele só precisa que a gente liberte ele da jaula dos nossos estereótipos, das cadeias dos nossos achismos, da nossa lógica humana. Ele é como um leão, e ele não precisa de defesa, apenas que você deixe ele ser quem ele disse que é, e ele disse que é Deus, ele disse que tem o controle de tudo. Amigo, eu quero falar especialmente com você que assim como esse personagem da Bíblia está lutando por um milagre físico, com você que já está com o diagnóstico pronto, definido, ou que de repente seja alguém que você conhece, que está no hospital, deixa eu dizer para você, existem saídas, a medicina é uma delas, é um dos caminhos que Deus nos deixou, mas também existe um outro caminho, algo que pode nos ajudar também, e é um milagre. Existe algo que pode acontecer, um milagre. Mas o milagre ele só pode ser provocado pelo seu pedido, pela sua oração. Milagres acontecem, mas você precisa acreditar neles. Você precisa esperar de Deus, não o que você espera de um homem, porque senão Deus deixa de ser quem Ele disse que é, para ser apenas um ser fidalgo, um profeta bondoso com palavras sábias. Eu quero falar com você que de repente o seu milagre não é uma questão física,
mas é um milagre na família. Pessoas que estão aqui agora, nesta noite, que estão com a família quebrada, que estão precisando de um milagre, de um relacionamento, de um milagre porque você não sabe como mudar a circunstância, o que está acontecendo lá dentro da tua casa. Aquela situação que você não consegue, você não pode nem abrir para muitas pessoas, porque são questões delicadas, e você não sabe o que fazer, porque o que você precisa é de um milagre. Eu quero falar com você, eu estou falando com você, que está aqui nessa noite, de repente assim, que veio com o coração apertado porque mais do que um culto, você gostaria de ouvir uma mensagem de esperança, por algo que você está passando, está enfrentando na sua vida pessoal, e de repente o milagre não seja alguém doente nem na sua casa. Pastor, o milagre eu preciso que aconteça comigo, a questão sou eu, um milagre. Amigo, eu preciso te dizer assim que é possível milagres acontecerem, porque milagres com pessoas comuns, com pessoas simples, ainda ocorrem hoje. A grande questão é que muitas vezes nós perguntamos assim, cadê o Deus do tempo de Elias, cadê o Deus do tempo de Moisés? E de repente assim parece que o céu ecoa a mensagem, e cadê os Moisés, cadê o Elias do dia de hoje, cadê o clamor que não se levanta? Eu sinceramente espero que eu estou abrindo meu coração com vocês, não me levem a mal, e eu não sou um cientista, eu não estou aqui desvalorizando todo o conhecimento científico da psicologia, não se trata disso. Eu apenas estou tentando ser bíblico e dizer para você, amigo, vai chegar uma situação na sua vida, ou pode ser que você esteja enfrentando ela, que você já foi desenganado, que já disseram que não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer. De repente alguém com a família quebrada, um casamento prestes a ser desfeito, e não tem terapia que resolva. Uma situação complicada, complexa de se resolver, e você precisa do quê? Você precisa de um milagre. E a Bíblia diz, e foi Jesus quem disse, peça, busque, espere, pois tudo o que pede recebe, o que bate se abre, quem busca encontra um milagre. Tem alguém aqui esperando um milagre nesta noite? Eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé aí onde você está. Tem alguém esperando um milagre assim de Deus numa dessas áreas que eu falei? Um milagre. Olha quantas pessoas esperando um milagre. Deixa eu dizer a você, talvez não seja tão... Talvez vá demorar um pouco para você ouvir uma mensagem como essa. E me incomodou muito falar essa mensagem nesse domingo. Mas eu precisava dizer isso nessa primeira noite da nossa série. Se você quer ser o protagonista da sua vida, você precisa tomar o assento da tua vida. Tomar o assento e levar o teu problema até Deus, até o altar, e dizer, Senhor, o que eu preciso é de um milagre. Feche seus olhos. Ó Deus, aqui estão filhos seus, pessoas comuns assim como eu, pessoas comuns assim como um Abraão esquecido lá na terra dos caldeus, comuns, assim como um João e Maria, mas que tem inquietações, problemas que na nossa vida, em pleno século 21, não tem solução aparente, não tem resposta. E nós encontramos aqui na Bíblia uma alternativa, um milagre. Portanto, Senhor, nós queremos deixar em Tuas mãos este nosso pedido de forma carinhosa, atenciosa, porque nós precisamos de um milagre. Senhor Deus, o que poderia acontecer com uma igreja onde todos oram fervorosamente por um milagre? Nós veríamos testemunhos, assim como nós veremos durante essa série, nós veremos um povo se levantando e falando, e proclamando e dizendo, eu sou o milagre. Portanto, Senhor, manifesta o Teu poder em Tua casa.
Manifesta o teu poder nesta igreja. Manifesta o teu poder com aquelas pessoas que buscam, que procuram um milagre. Manifesta o poder principalmente com aquelas que de repente, depois desse sermão, deste domingo, foram despertados, ou que o coração foi incendiado com a mensagem de que o milagre precisa acontecer, Senhor. Para essas pessoas que o Senhor se mostre como que é, o Deus vivente. Nós esperamos em Ti, nós estamos Te cultuando, não apenas por um rito, por uma tradição, é porque o Senhor é nosso Deus vivente, porque existe alguém que nos ouve, é fiados nessa promessa, é fiados no que Jesus Cristo mesmo disse, que nós poderíamos pedir, que eu Te peço, em uníssono aqui pelo Teu povo, faz um milagre. Amém. Permanece conosco, que a graça de Jesus, que o Seu amor e que a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco. Amém. É o que eu te peço. Amém. Pode sentar, irmãos. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar
perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Louvado seja Deus. Curve a sua fronte para nos despedirmos com uma bênção final. Senhor, louvado seja pelo culto, louvado seja pela chama que se acende em nosso coração de acreditar em um Deus que age, que reage ao nosso pedido. Permanece conosco, que esse pensamento, que essas reflexões ecoem nas nossas vidas, nas nossas rotinas, e que nos façam protagonizar como pessoas que esperam em um Deus vivente. Por Cristo é o que eu te peço. Amém.